Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. E hoje vamos meditar em Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 4. O título diz assim: A soberania de Deus. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Se a sua Bíblia aí estiver diferente um pouquinho, é somente por isso, porque eu estou lendo na versão NVI. E tem várias versões, né? Então muda um pouquinho no contexto da palavra, mas a revelação é a mesma. Então, Romanos, capítulo 9, versículo 4. Eu vou ler a partir do versículo 4, que fala assim: O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então aqui, gente, está explicando que nem todos aqueles que são, né, descendentes de Israel são Israel. Por quê? Porque a promessa, Jesus veio para eles, né? Mas para os judeus. Mas eles o rejeitou. Então a promessa se estendeu a todos nós, porque o Senhor já tinha feito essa promessa a Abraão, que os descendentes de Abraão seriam como a areia do mar. Então, vamos para Gênesis 22:15, capítulo 22, versículo 15, para a gente entender melhor sobre a promessa que o Senhor fez a Abraão e que hoje nós alcançamos essa promessa por meio do nosso pai Abraão. Então, capítulo 22 de Gênesis, versículo 15, que diz assim: Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A promessa que o Senhor fez a Abraão se cumpriu por meio da obediência de Abraão, quando ele pediu o seu filho, né? Testando a fé de Abraão.
Ali só foi mesmo um teste. Agora imagina, Deus pedir o filho. Eu sou mãe. E Abraão, né, já idoso, o Senhor deu um filho, que foi Isaque, né? O filho da promessa. E o Senhor o pediu como holocausto, como oferta. Que se você for ler o capítulo 22 de Gênesis todinho, explica, né? Porque aqui eu já li o finalzinho. E ele levou o filho como oferta. E quando ele já estava para queimar o filho, né, na fogueira, o anjo do Senhor desceu, né? E falou com ele, né? Que ele não fizesse isso, né? O Senhor falou, ó. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então Deus provou a fé de Abraão, o coração de Abraão, para ver se o coração dele, onde era que estava. E o coração de Abraão estava em primeiro lugar voltado ao Senhor, não ao filho. Então é isso que a gente deve se atentar. Hoje nós somos os descendentes de Abraão, porque nem todos, lá onde fala, né, que eu acabei de ler, nem todos que são de Israel nem todos que são descendentes de Israel são Israel. Hoje somos nós também os seus descendentes, os descendentes de Abraão, que foi por meio da promessa que o Senhor fez a Abraão, que os seus descendentes seria tão numerosos quanto as estrelas do céu e quanto a areia da praia. Quem consegue contar as estrelas dos céus e a areia do mar? Então, esses descendentes somos nós, gente, por meio da obediência de Abraão. Essa promessa se estendeu a todos nós. Então, por meio de Cristo Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai, nós temos o Espírito dele habitando dentro de nós. Que preciosidade, né? Por meio da obediência de um homem, que foi Abraão. Hoje, nós somos descendentes. E pela fé, ele é nosso Pai, como fala a própria palavra do Senhor, o nosso Pai Abraão. Então a palavra, gente, é viva, ela é eficaz e ela se cumpre na vida de todo aquele que obedece. Precisa de quê? Do princípio da obediência. Assim como Abraão obedeceu ao Senhor. Eu acredito que ninguém aqui na terra teria essa coragem que Abraão teve de levar como oferta o seu filho, né? Por isso que o Senhor o honrou com essa grande promessa. O Senhor é Deus que faz o impossível na vida de todo aquele que obedece. Mas para isso devemos obedecer a palavra, obedecer os seus princípios, porque é fácil você falar que é um cristão evangélico, mas você é obediente à palavra? Você tem buscado a ler a palavra, ver os princípios que aqui estão escritos? E você tem pelo menos tentado obedecê-los? Porque não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Por meio da fé e por meio daquele que habita em nós, que nos dá a força,
que renova as nossas forças, que renova as suas misericórdias todos os dias para conosco. Então, fácil não é, mas é possível. Então, que nós se atente para a obediência do Senhor, porque não há cumprimento de promessa sem obediência. A promessa foi cumprida na vida de Abraão, porque ele obedeceu. E você está obedecendo ao Senhor? Reflita. Busque mais obediência na palavra, porque a Bíblia Sagrada é um livro para ser lido, não só lido, mas obedecer tudo aquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, que nós sempre oremos ao Senhor, pedindo discernimento, força, fé, sabedoria, coragem, para obedecer tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então, que Deus te abençoe com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus.